Bendito é o nome do nosso Deus, que nos dá forças, sabedoria, ânimo e disposição para enfrentarmos as lutas diárias. Jesus uma vez falou, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia tem coisas ruins acontecendo. Então, amanhã, outras e depois outras. Por que eu vou me preocupar com elas se eu não estou vivendo o amanhã? Eu estou vivendo hoje. Então, basta o mal de hoje. Vamos lidar com as coisas de hoje. O amanhã trará os seus cuidados. Se é orientação filosófica, não. Isso é Jesus falando. Não tem nada a ver com filosofia. Isso não é uma filosofia de vida. Isso aí é a própria vida. É uma maneira correta de você viver para você viver bem. E não se sobrecarregar, nem ter estresse e nem crises de ansiedade. Vamos registrar algumas participações antes de orarmos, como a gente faz sempre, e continua mandando as suas mensagens aí, tá, gente? São muito importantes. Sua participação, ela é fundamental. Orestes Oliveira diz assim, boa noite, Bispo Jorge, paz do Senhor Jesus Cristo. Peço a libertação do meu filho. Eu creio que ele já está liberto. Para a glória de Deus, amém. Eu também creio. O que é a fé? Certeza de coisas que se esperam. E o que nós esperamos? A libertação do seu filho. A Maria das Graças, ela diz assim, boa noite, Bispo Jorge, pastora Nina, casal muito abençoado. Obrigado, filha. Oração para a minha família, saúde, salvação espiritual e financeira. E ela termina, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando sempre e Deus abençoe sua família em todos os sentidos. O Josué Guimarães de Oliveira diz, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Ou seja, ele está concordando aqui. Você sabe que a gente tem que tomar posse, né? É seu, é meu, eu tomo posse em nome de Jesus. É assim que tem que ser. A Dalva Barretos, ela diz assim, bom dia, Bispo Jorge, pastora Nina, ore pela minha saúde e que Deus abençoe você e a pastora Nina. Muito obrigado, Dalva. Deus te abençoe e te dê muita saúde também. Saúde é muito importante, não é? Com saúde a gente faz tudo. Sem saúde, ficamos limitados, não é? Com saúde você trabalha, você estuda, você viaja. Imagina uma pessoa curtir uma viagem de férias ou um lazer doente, sentindo mal, com dor. Não combina, não é verdade? Então a saúde ela é fundamental em tudo. Copo com água pronto? O meu está aqui. Ó. Nós vamos orar agora. Está sem saúde? Peça porque Deus te dá. Bispo, estou sem dinheiro, a coisa está ruim para o meu lado. Peça que Ele vai fazer vir recursos na sua mão. Você está sem paz? Peça e Deus vai te dar. Família atribulada? Peça por eles e Ele vai te atender. Momento de oração. Pai maravilhoso, agradecemos ao Senhor por tantas coisas boas, benefícios, ensinamento, sabedoria. O Senhor, na verdade, tem nos poupado de tantas coisas, tem nos guardado, tem nos dado livramento. Muito, muito obrigado. Visita, Pai, agora todos que estão orando conosco. Essa pessoa que pede pela saúde, está cansada de sentir dor, está cansada de gemer, gastar com remédios, gastar com tratamentos, exames caríssimos. Tem gente que fica mais tempo em hospitais e clínicas do que em casa. Tem pessoas que estão hospitalizadas e orando conosco agora, Pai. Ela está cansada daquele ambiente de hospital, mas ela não recebe alta. O médico não dá, porque ela não está bem. Mas eu sei que se o Senhor tocar na vida dela agora, tudo muda. Toca, meu Senhor. Fortalece os ossos, a carne, os nervos. Fortalece o coração, o pulmão. Fortalece os rins. Essa pessoa que está com uma infecção intestinal. Esta que tem uma bactéria no estômago, está lutando. E ela está resistente, a medicação não faz efeito.
Toca, meu Senhor. Cura, mata essa bactéria, esse germe, esse vírus maldito. Dê saúde, força. Tem gente que está trabalhando, mas não produz o suficiente porque está doente, Pai. Não está dando o seu melhor porque não tem condições. Tem gente estudando e não está progredindo nos estudos. Dê memória, inteligência, sabedoria, ânimo, Pai, para essa pessoa lutar, se formar, para ela crescer na vida. Abençoe os estudantes, abençoe aqueles que têm um sonho de se formar um dia, torna esse sonho realidade. Prospera o teu povo, trabalho das mãos, de maneira que essa pessoa prospere, progrida. Eu oro pelos aposentados, Pai, pelos pensionistas, muitos que ganham muito pouquinho, mas eu sei que se o Senhor abençoar, o pouco dela tornar-se-á muito. Assim como com 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou uma multidão porque multiplicou, que haja multiplicação da renda do teu povo também. Abençoa, Pai. Eu entrego nas tuas mãos a vida de todos que oram conosco, eu entrego nas tuas mãos a família deles, o casamento, filhos, muitos pais pedindo pelos seus filhos, avós intercedendo pelos seus netos, maridos que pedem pelas esposas, esposas que oram pelos seus maridos, filhos que pedem pelos pais. Oh, meu Deus, atende esta nora, esse genro, essa sogra, esse primo, esse amigo que está tão debilitado, mas alguém ora por ele. Move a tua mão. Visita agora os presídios, penitenciárias. Tem gente lá orando conosco, Pai, como pessoas que estão orando de dentro de uma clínica. Gente que luta contra a dependência química. Está ali, Pai, uma luta desigual, ela está perdendo. Mas se o Senhor entrar com providência, ela vence. Eu entrego nas tuas mãos. Abençoa o copo com a água, consagra, Pai, o santo remédio. Quando ela beber desta água, a depressão vai embora, a tristeza, a amargura de alma. Toma todos nas tuas mãos. Bendito é o Senhor, hoje, amanhã e sempre. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber da água? Tem unção aqui, gente. Creia nisso. Beba em nome de Jesus. Seja livre das dores, das enfermidades, dos tumores, dos nódulos. Seja livre do mal, tá bom? Estaremos nesta terça-feira ungindo os pés, tá? Chegando o dia. Quero ungir os seus pés. Pelos pés entram as bênçãos, como também entram as maldições, as pragas e as coisas ruins. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Já parou para pensar? Exatamente os pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é comparada com uma lâmpada que ilumina os nossos pés. Tá vendo? Os pés são muito importantes. São usados como exemplo em várias situações. E o diabo, quando começou a tocar em Jó, começou a tocar dos pés para cima. Ele entrou pelos pés. Ele colocou tumores malignos em Jó, da planta do pé ao alto da cabeça. Começou pelos pés. Então precisamos da proteção. Eu vou estar com a pastora Nina às 9 da manhã e às 19h30, aqui no Brás. E antes, ungindo os seus pés, tá bom? 3 da tarde, Bispo Anderson e pastora Fabiana. Rua Carneiro Leão, 439, aqui no coração do Brás. Versículo do dia, Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Olha que palavra interessante. Deus é justo juiz. Todos já ouviram isso. Mas olha o que vem logo em seguida. Deus que sente indignação todos os dias. O bispo, ele fica indignado todos os dias. Porque ele vê tudo. Ele vê a injustiça, a maldade, os maus pensamentos.
Ele vê a arrogância, o roubo, o furto. Ele vê tudo. E ele fica indignado porque ele não concorda com estas coisas. Deus tem sido paciente e misericordioso, o que não quer dizer que ele concorde. Você vê nessa época de carnaval, ele certamente ficou bastante indignado com o que as pessoas fazem, o descaso, a irreverência, a zombaria. Então, todos os dias, ele fica indignado. Mas ainda assim, ele continua tendo misericórdia, compaixão. Só que vai haverá um momento que tudo isso vai findar. Então, nós não podemos deixar passar isso. Procura viver corretamente, agradar a Deus, andar nos caminhos que Ele orienta, o caminho reto, tá bom? Porque haverá um momento em que a porta vai se fechar. E aí não tem quem abra mais, tá? Se o diabo fechar uma porta, Deus abre. Se o homem fechar uma porta, Deus abre. E se for o próprio Deus que fechou a porta, ninguém vai abrir. Então, vamos ficar firmes com Deus. Amanhã, aqui no canal, hein? Não falte. Ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada, não importa. Mas ore conosco. Deus abençoe a todos. Abraço grande. E até amanhã, em nome de Jesus.